Já voltamos com o nosso programa. Ótima tarde a você que está chegando aqui com a gente agora. Hoje é a primeira segunda-feira de um novo mês. Chegamos ao mês de setembro. E toda primeira segunda-feira do mês a gente tem o quadro Sua Carreira aqui no nosso programa, com uma mentora de carreira trazendo aí dicas importantes para o seu sucesso profissional. Então, roda a vinheta. Darlene Bodac, mentora de carreira, a nossa parceira em sua carreira aqui no nosso programa. Tudo bem, Darlene? Bem-vinda. Tudo ótimo, Clarinha. Você como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. É sempre tão bom estar aqui nessa primeira segunda-feira de cada mês, né? Poder contribuir um pouco mais com os profissionais do mercado de trabalho. É isso aí, estamos com esse quadro desde o começo desse ano de 2025. Já foram muitos os temas abordados e desta vez vamos falar sobre resiliência e adaptabilidade no mercado de trabalho, certo? Exatamente. E a importância, né, de entender o que é essa tal dessa resiliência, essa adaptabilidade. Porque às vezes as pessoas, elas falam a palavra, mas ela não sabe o significado e principalmente como utilizar tudo isso. Porque até quando a gente estava falando nos bastidores, né, entra também a questão da oportunidade nisso tudo. Numa promoção, na oportunidade também de você mudar de empresa, como que você vai se comportar, como que esse profissional ele precisa também saber quem ele é, se conhecer a ponto de fazer uma autoanálise e saber se ele está se posicionando de acordo e principalmente se ele está tendo essa adaptabilidade. Né? Qual que é a diferença? Resiliência, adaptabilidade, flexibilidade no mercado de trabalho. Como a gente pode diferenciar essas três palavras? Olha, pergunta difícil, hein? Mas vamos lá. Quando a gente fala da resiliência, né, é até mesmo na questão comportamental. Entender e ter o autoconhecimento, aquilo que você sabe e que você também não sabe, para que você possa buscar um novo formato. Aí entra a questão da adaptabilidade. Porque se não tiver a resiliência para uma adaptabilidade, a resiliência é o seu poder ali de ação, de mudar, de modificar, né? Até vem da física isso. E a adaptabilidade, ela precisa de um quesito chamado autoconfiança para ela ser efetiva. Porque senão o profissional, ele não passa para o próximo nível, ele continua para trás. Porque só a adaptabilidade em si é aquela coisa assim, fulano, vai lá e faz isso aqui, ciclano, pega o copo. A pessoa dela não tem a proatividade de fazer por si mesma. E a adaptabilidade é reconhecer que eu preciso aprender algo, eu preciso trazer esse crescimento para mim mesmo e também ter a proatividade de fazer aquilo com uma certa inteligência. Ou até mesmo com uma modificação, com uma melhoria, para que você continue sendo interessante para o mercado. Para eu ser interessante para o mercado, eu sempre tenho que estar estudando? Sim. Do mesmo jeito que imagine você num lugar de um empresário, ou analisando de fora a sua carreira. Todo mundo sempre quer crescer. Então, será que com o que eu tenho aqui hoje é possível eu crescer? Então é a primeira pergunta. É isso aí, gente. O telefone vai aparecer aí na sua tela. DDD 11 3337 5886 é o número do nosso WhatsApp para que você possa participar do nosso programa com as suas perguntas. Tem alguma questão para fazer para Darlene Bodac? Aproveite essa oportunidade, então já manda a sua mensagem para a gente. Darlene, antes da gente seguir traçando aí, né, o que é esse tema do nosso dia, eu queria que você trouxesse já exemplos de resiliência, de adaptabilidade no mercado de trabalho, exemplos de sucesso que talvez você tenha atendido aí de clientes seus ou até de empresas famosas. Legal. Eu vou trazer aqui para você, por exemplo, casos que eu já atendi, principalmente na questão de promoção. Então, quando a gente fala de uma promoção ou até mesmo uma oportunidade, eu tive uma cliente uma época que ela estava buscando por sair do local que ela estava, porque ela já estava há muito tempo como analista sênior.
Então, ali dentro desse cargo, né, de analista sênior dentro daquele departamento, era ela quem treinava os estagiários, era ela quem treinava os novos analistas que estavam chegando. Então, ela tinha uma proximidade muito grande com esses novos profissionais. E ela percebeu ali, até mesmo pelos elogios, ela percebeu, mas será que é uma possibilidade de crescimento? Olha como faz falta o autoconhecimento. Então, a partir do momento que ela se pergunta, será que é uma oportunidade de crescimento? Ela não tinha ainda ali uma base sólida de saber o tanto que ela estava desempenhando, os próprios resultados e aceitar também, né? Então, às vezes as pessoas se perguntam, né? Nossa, mas eu tenho que me fazer tanta pergunta? Sim, você é o maior interessado pelo seu crescimento. Então, você precisa fazer essas perguntas para você também ter, de uma forma bem sincera de si mesmo, as respostas. Porque isso, de certa forma, a gente quando trabalha na mentoria, todo esse crescimento do profissional, eu preciso fazer todas as perguntas para que ele entenda o resultado que ele tem. E foi isso que eu fiz com essa profissional. Então, eu fiz várias perguntas para ela, a gente fez várias partes do processo para eu entender junto com ela como que a gente faria esse crescimento. Identificamos que dentro da empresa dela iria ser impossível praticamente ela crescer. Porque era uma empresa pequena, era uma empresa que não tinha assim uma gerência do departamento, parava no coordenador e depois já ia para uma gerência geral. E numa das conversas dela com o gerente geral, ele não gostou muito da ideia de ela partilhar esse crescimento. E quando ela trouxe isso na mentoria, eu falei assim, nossa, mas você foi tão direta, né? Será que, como que você conhecendo ele já há tantos anos, não tinha percebido ainda essa possibilidade? Então, faltou resiliência do lado dele para entender, ou de repente, uma visão além do alcance, né? De, poxa, mas será que de repente se eu começar a treinar essa profissional aqui, será que de repente a empresa não tem um novo crescimento para mim? Ou o mercado lá fora também como é que vai me ver? Mas ele não era o meu foco, né? Então eu trouxe para ela aqui uma questão de adaptabilidade e também de uma resiliência para a gente buscar uma nova oportunidade. Aí como que ela esbarrou dentro dessa questão da oportunidade? Ai, Darlene, mas eu vou perder o meu fundo de garantia, eu vou perder isso, vou perder aquilo. Tá, mas você vai ficar só olhando o que você vai perder ou você vai ficar olhando porque você quer ganhar daqui para frente? Porque você já tem muitos anos nesse mesmo cargo. E você está querendo ficar mais quanto tempo nesse cargo, sendo que você já tem uma devolutiva de que não tem um crescimento aqui para você. Então, o fato de a gente estudar o mercado juntas, entender o que o mercado tinha para oferecer, ela ter essa mudança de mentalidade, que as pessoas gostam de chamar de mindset. Essa mudança de mentalidade, buscar também ter a famosa resiliência, porque ela ia ter que sair de uma cultura e ir para outra cultura, ela ia ter que sair de um experimento que ela já sabia que estava dando certo, ela ia ter que ir para um outro tipo de experimento. É o largar o certo pelo duvidoso. Exatamente. Medo, né? O medo do novo, principalmente dessa questão de cultura. E como é que vai ser lá do outro lado? Porque as oportunidades começam a aparecer depois que a gente organiza o currículo. E quando a gente organizou esse currículo, as oportunidades começaram a aparecer realmente para ela, até o ponto de a gente analisar quais seriam as melhores empresas, que isso também precisa de uma pesquisa de mercado. Então, entende como a adaptabilidade ela é importante também no processo. Porque se ela fosse uma pessoa rígida, como é que a gente trabalha todos esses processos? Porque tanto a resiliência quanto a adaptabilidade, elas necessitam de flexibilidade. Só que precisa muito também de autoconhecimento, para que você não fique também respondendo sempre que está certo, sem ter o posicionamento crítico. Porque o posicionamento crítico ele é importante para um profissional que quer crescer no mercado. Ô Darlene, mas a gente vê, principalmente agora, né, as novas gerações trocando de emprego muito mais do que a gente trocava antigamente, né? Trocando de emprego muito rápido, né? Não sei se você também observa isso. Sim. Por que essas novas gerações são mais resilientes ou elas cansam mais rápido daquele outro emprego, sempre estão buscando algo melhor?
acaba não tendo o mesmo nível de resiliência porque não tem a mesma responsabilidade que nós tínhamos no passado. Então, por exemplo, na nossa juventude a gente casava muito cedo, a gente já tinha família muito cedo, a gente já tinha uma responsabilidade muito cedo. Hoje o jovem sai de casa, jovem, aos 30. Então esse jovem aos 30 ainda mora com os pais. Então qual que é o nível de responsabilidade? E daí quando a gente entra no ponto de resiliência, ele não tem assim, a maioria deles, eu não vou generalizar porque eu não gosto, mas a maioria deles que continuam fazendo essa troca em busca do lugar perfeito, primeiro que o lugar perfeito não existe. Até mesmo porque esse jovem que troca de emprego, ele também não é perfeito. E ele já mostra isso na quantidade de saídas, né? Então, essa busca pelo local perfeito acaba sendo algo, digamos assim, meio que viciante. Falou alguma coisa que para mim não gostei, não tenho resiliência para suportar, ou até mesmo pensamento crítico para contestar, ou até mesmo uma proatividade. Vamos melhorar? Porque precisa também ter essa troca dentro do mercado profissional. Então, mas pelo que não está sendo legal o que eu estou fazendo? Pelo que você está querendo que eu faça hora extra todos os dias? Qual que é o propósito da empresa com isso? Então, essas perguntas, elas também municiam o trabalhador para que ele entenda. Poxa, mas se a gente está fazendo hora extra todos os dias, qual que é o nosso problema? Qual que é o nosso defeito? Né? Voltamos para as perguntas. Qual que é o nosso defeito que nos prende aqui todo santo dia depois do horário? Entende? É uma formatação de pensamento crítico. E a pergunta, ela não é uma pergunta extremista, não é uma pergunta que vai colocar as pessoas em maus lençóis. Mas e sim, para a gente entender o que nós podemos vir a melhorar. Darlene, a gente pode colocar aqui algumas situações, eu queria que você trouxesse aqui dicas, né, de como a pessoa ela pode treinar. Resiliência é treinável? É treinável, sim, né? Os comportamentos, eles são treináveis. Porque imagina, em dado momento, o teu filho pequeno, algum dia se jogou no chão do shopping ou do supermercado e gritou, chorou, bateu o pé. Você foi ali, conversou, explicou que ali não era local para fazer isso. E ele parou. Hoje ele não faz, aprende, porque é um comportamento. Então, nós temos também a questão da modelagem. Existiram muitos profissionais na minha vida que eu admirei demais e ainda eu os admiro. E eu trago comportamentos deles junto comigo pela modelagem. Nossa, que legal isso que o fulano fez. Olha só, ele presta atenção na reunião, ele observa, ele anota e depois ele traz um pensamento crítico sem ser agressivo. E a partir disso eu comecei a incorporar também para a minha vida. Então, quem são as pessoas que você admira? Quem são os profissionais que já chegaram em determinados locais que você almeja para fazer essa modelagem? E o que é o modelar? É como se eu estivesse imitando. Só que, claro que eu vou trazer isso para o meu perfil. Eu vou trazer isso da melhor forma possível, como eu consiga fazer este papel. Então, modelar é um caminho de aprender através do exemplo. Mudou a estrutura organizacional, mudou a chefia, mudou o sistema operacional que a empresa utiliza. A gente tem que se adaptar. Precisa. A vida não é fácil, né? Quando muda tudo assim, uma coisinha que muda, a gente já... Nossa, e agora? Por que será que mudou? Será que eu vou me adaptar? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir atingir as expectativas dessa chefia? Essa chefia nova, e agora? O outro chefe já me conhecia, já conhecia os meus valores, já conhecia o meu trabalho. E agora? Esse daí não me conhece. Quais são as dicas principais que você tem pra gente nessas mudanças de estrutura, de chefia, de sistema? Eu já passei por algumas mudanças. Eu peguei ali bem na... Eu até estava comentando, né? Eu peguei bem a transformação que a gente teve no comércio exterior em 2005 e a gente teve várias reestruturações e eu acho que o melhor caminho, né? Quando a gente tem uma mudança de chefia é buscar conhecer essa pessoa. Saber como é que essa pessoa trabalha, saber o que essa pessoa gosta e o que ela não gosta, buscar me apresentar também.
Ah, mas como é que eu vou chegar lá e vou falar com essa pessoa? Entenda primeiro o que ela gosta. Isso pode ser um início de você puxar um papo, de você puxar um assunto, ou até mesmo ir levar uma ideia. A gente tem um tempo aqui que dentro da empresa a gente está trabalhando assim, assado. O que você acha desse ponto de melhoria? Você acha que pode ser benéfico para a nossa equipe? Então, essa aproximação para quem está chegando, o dar as boas-vindas, o estar disponível também é importante. Porque o que eu percebia na empresa? A maioria das pessoas, quando tinha uma melhoria ou uma mudança, elas ficam emburradas reclamando. Só que isso não te leva a nada, porque a mudança vai acontecer, queira você não queira. Queira você ou não. Isso, queira você ou não, a mudança vai acontecer. Você reclamando, você fica mais suscetível ainda a ficar mentalmente mais cansado. Então, o tempo que você passa reclamando, utilize esse tempo para você aprender mais do novo sistema ou mais dessa nova pessoa. Aí as pessoas falam assim, mas por que sempre eu que tenho que buscar? Você é o maior interessado do seu emprego, você é o maior interessado de você estar no mercado. Então, a autorresponsabilidade, ela é extremamente importante para os profissionais se manterem no mercado. Esse negócio de querer terceirizar, então, não, você está chegando agora, vem você falar comigo. Então, fica sempre esperando o outro fazer o primeiro passo. Isso não é benéfico, isso atrapalha, isso não é proativo, isso não é flexível. Isso não é também um jeito de eu buscar a me adaptar à nova possibilidade do que está vindo. Ou até mesmo estrategicamente, se esse profissional passar para essa nova chefia aquilo que já está sendo feito, pode ser um jeito também educacional para esse novo superior, para a gente ter pelo menos uma base aqui de apoio no sentido, nesse ponto ele não vai mexer. E daí você fica pelo menos numa zoninha de conforto, porque a gente precisa também de zona de conforto. É muito complicado chegar e modificar tudo e você fazer tudo isso ao mesmo tempo. É isso aí, humildade e generosidade. Sensacional, humildade e generosidade. Gente, eu vou deixar aqui os contatos da Darlene para que você possa saber mais do trabalho dela, conhecer mais do trabalho dela. Nosso tempo já acabou, Darlene. Vou deixar aqui site bodac.com.br. O LinkedIn da Darlene é Darlene Bodac, como você está vendo aí. E o WhatsApp, DDD 11, número 939523536, 939523536. Obrigada, minha amiga. Até o próximo mês. Até o próximo. Pessoal, cuidem da carreira de vocês. É isso aí. Obrigada, Darlene. Outubro te vejo aqui no nosso programa com certeza, novamente. Clarinha. E assim a gente encerra o nosso programa de hoje. A você que ficou com a gente, muito obrigada pela sua companhia. Que Deus abençoe sua semana. Beijo grande para você e para todos aí na sua casa. Até a próxima. Tchau, tchau.